Boa tarde, pessoal, aqui mais uma vez para tentar trazer um assunto bem complexo, né? Mas tentar expor aqui o meu entendimento sobre essa questão a respeito da alma. Sem mais delongas, vamos aqui começar em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A questão é que, no hebraico, a mudança que existe de tradução do hebraico aqui para o português é absurda. Eu não sei se chega a ser só em questões de tradução, não sei porque não quiseram introduzir os outros níveis que tinha ali dentro do hebraico, porque quando Deus criou o homem ali do pó da terra, o homem não existia, né? Deus, digamos assim, para que a compreensão fique melhor, ali no jardim do Éden fez um boneco de barro, né? Ele estava ali inanimado. Aí Deus chegou próximo ao seu nariz, nas suas narinas, e soprou do seu vento nas suas narinas, e o homem passou a ser uma alma vivente. É a tradução que chega até nós. A questão é que quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o que entrou dentro do homem? Foi só a respiração, como algumas pessoas do meio cristão, como da adventista diz? Foi só o fôlego de vida? Foi só isso mesmo que entrou? Será que não entrou consciência, alguma coisa de espiritualidade, ligação com o divino? E isso, segundo o meio judaico, compõe o homem, não é o homem em si, né? Porque o homem tem uma consciência, mas ele tem várias experiências. E essas experiências muitas vezes vêm dessas almas, desses níveis de alma mais elevado. Então, como eu já disse, aqui no meio cristão a gente conhece alma, somente alma. A questão é que no hebraico este sopro divino é dividido em 5 níveis, né? O que a gente poderia chamar aqui no meio cristão, vamos colocar, como que a gente chamar aqui no meio cristão de alma, vamos colocar que no hebraico seja o sopro divino. E esse sopro divino, o que entrou dentro do homem ali, não foi só os sopros, não foi só o ar, foi mais do que isso. Em primeiro lugar, o primeiro nível da alma, que é conhecido no meio judaico, chama-se Nefesh. O que seria realmente essa Nefesh? A Nefesh, ela está muito mais ligada à nossa parte animal, aos nossos sentidos, à questão de sobrevivência, do sexo, da alimentação, né, do movimento. Então isso seria muito mais conhecido no meio judaico como Nefesh. É o nível básico da alma. Até os animais têm esse nível, né? Até existe uma confusão aí dizendo que tem uma passagem bíblica, né, que fala que o animal tem alma e o homem também tem. É justamente nessa questão. Nesse nível de Nefesh, eu tenho essa Nefesh, que aqui poderia ser traduzido como alma, porque tudo é traduzido como alma, né, aqui no Brasil. Então eu tenho esse nível de Nefesh, o animal também tem. Só que este nível de Nefesh, ele fica por aqui mesmo, né? Tá entendendo? Ele faz parte deste mundo para questão de sua sobrevivência, assim como o animal também o tem, para a sobrevivência dele, e não tem nada a ver com os mundos celestiais. Tá entendendo? É só para este mundo, para a questão de sobrevivência, né? Para a propagação da espécie, né? Para a sobrevivência. No meio judaico também é conhecido um outro nível de alma, né? Que aqui seria traduzido também como simplesmente alma, que no hebraico é chamado de Ruah, né? Que está mais ligado a um nível, digamos que Ruah significa vento, espírito, e está ligado muito mais ao divino. É aquela questão que nós temos de lembrança do celestial, de amor pelo celestial. Já o homem ímpio talvez não tenha tanto este amor, porque ele está muito ligado ao nível de Nefesh,
e não ao nível de Rua. Tá entendendo? Então, o homem tem essa expressão divina, esse amor pelo divino, essa lembrança do divino. O animal já não tem. Assim como o homem ímpio, segundo as Escrituras diz, que não tem, entre aspas, salvação, que também seria um outro conceito, também eles ficam no mesmo nível dos animais, porque eles não têm este Rua, ou não se interessam por esse Rua, não dão importância e não alimentam o Rua, e não se dedicam às coisas do Rua, às coisas do Espírito, às coisas do divino, né? Não praticam as obras de Deus no sentido mais literal, entendendo? Então, existe também no meio judaico um outro nível de alma. Esse outro nível de alma é conhecido como Neshama, que aqui no português entraria como alma também. Por isso que existe uma confusão grande quando fala de alma, principalmente quando os adventistas tomam essas questões e vão explicar. Já no caso da Neshama, ela está mais ligada ainda com o divino. Ainda é mais ligado com o divino do que só aquele senso que nós temos de lembrança do céu, vontade de servir ao Senhor. Ela está mais ligada com os céus ainda. Mais ligado ainda. Eu costumo dizer, eu penso, no meu modo de pensar, que ela se manifesta muito mais quando se você estiver passando pela aflição, pelo desespero, e você estiver ali no ponto de perder as forças, sem ânimo, e você respira profundo, aquilo é a alma tentando buscar lá no divino, ou este nível de alma, no caso que eu quero dizer, a Neshama, buscando no próprio divino a força para sobreviver às coisas desse mundo. Então esse nível de alma é bem mais elevado. Todos têm, não sei se todos prestam atenção, eu digo que todos têm, a maioria das pessoas tem. Se não sentem é porque não desenvolve, se não desenvolver também poderão desenvolver só a Nefesh, e a Nefesh pode estar ligada só mais ao nível animal. Então essa questão de nós subirmos nos níveis espirituais depende muito de nós, da nossa vontade, né, nosso desejo, da nossa reza, das nossas ações, né? É algo que Deus deixou uma escada, que você queira se elevar nos níveis, ou então permanecer no nível de Nefesh, né? Tá entendendo? Então, no meio judaico ainda existe mais dois tipos de Nefesh, que aqui no Brasil também, ou na nossa cultura, a cultura cristã, entraria como alma também, tá entendendo? Só que esses níveis de alma são tão mais profundos que eu não vou entrar nesses assuntos, até porque também não entendo muito, né? Isso estaria ligado muito mais com o Tzadikim, uma pessoa muito justa, uma pessoa talvez do nível de Salomão, né, para entender esses níveis de alma. Mas esses níveis têm nomes, e esses nomes são o quarto nível Hayá e o quinto nível Yeridá. Mas para não ficar tão complexo para nós, vamos ficar só com esses três níveis de almas, que seriam a Nefesh, ligada muito mais à questão da nossa sobrevivência como um animal, né? E o Rua, que é o espírito ligado àquela lembrança que nós temos do divino, vontade de servir ao Senhor. A Neshama, este nível mais profundo, né? Que talvez nem todos vão ter essa compreensão. E tem esses outros mais dois tipos de alma, que é Hayá e Yeridá, esses bem mais profundos. Lembrando, eu queria fazer esse adendo aqui, que às vezes a pessoa pode pensar que nós somos isso tudo. Nós somos a Nefesh, nós somos a Neshama. Eu queria deixar assim o meu ponto de vista claro, que nós somos na realidade a Nefesh. Nós somos aquela parte mais animal, com capacidade, e não somente com capacidade, mas com um nível bom digamos, de Rua, nível de Rua que pode ser desenvolvido e pode ser muito mais, digamos assim, valorizado por qualquer indivíduo, pelas pessoas, dependendo do que você queira mais valorizar na sua vida, né? E também a Neshama. Então, nós somos a Nefesh, nós somos como um animal, podendo e tendo em si essas experiências de Rua e de Neshama. Então, para a gente desenvolver isso daí, depende de mim, depende de você, né? Então, está muito ligado
a questão de a gente querer ou não querer se desenvolver nos níveis. São escadinhas a serem subidas, né? E cada um tem o livre-arbítrio para escolher isso ou não escolher. Boa tarde.